saúde, força e luz. Sextou. Estamos na Mata do Leão, saboreando um chopp maravilhoso. Prost. Comendo um bolinho de feijoada, que é uma coisa espetacular, dá vontade de sair voando, né? Tá uma noite lindíssima, um rosicler maravilhoso, né? Deve ser a áurea do professor Eric. Estamos tentando conversar, e principalmente para mim, para eu tentar entender essa nova mudança, a necessidade dessa mudança. Eu gostaria que você, pai, que você, tio, né, todo mundo preocupado com a formação do seu querido aluno, pensasse justamente sobre isso com carinho. E podemos falar agora do lado bom, e aí fecharemos falando com os problemas críticos dessa nova lei. Por favor. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, Egídio, agradecendo mais uma vez. De fato, né, quem acompanhou os outros programas ali, estamos falando sobre o novo ensino médio imposto pelo governo federal, e nós temos sim os lados positivos, que são muitos, né? Então, a base da BNCC, né, a Base Comum Curricular Nacional, ela traz ali habilidades e competências que devem ser trabalhadas nesse novo ensino médio, que são fundamentais para fazer com que o aluno ele seja muito mais do que um espectador, mas um autor da sua própria história e do seu conhecimento. Então isso já traz ali um brilho muito grande, porque todo professor e toda a escola sonha que de fato o aluno ele entre no conhecimento, ele se lambuze no conhecimento, ele crie para si, né, aquilo que ele almeja de vida. Então isso é fundamental. Então um dos pontos positivos, eu acho que é o maior ponto positivo ali. Outra coisa importante também é respeitar as múltiplas inteligências, né? A psicologia, né, já tem mostrado isso de uma forma muito clara, o quanto geneticamente falando, nós somos assim inteligentes à nossa forma e para tantas outras coisas. Então, por exemplo, eu posso ser extremamente inteligente na matemática, mas eu não sou inteligente em artes, mas eu preciso, na verdade, trabalhar essa minha inteligência na matemática, porque de fato me traz prazer, eu sou bom nisso que eu estou fazendo, eu tenho uma facilidade nisso, e respeitar também todas as múltiplas inteligências e não taxar, né? Somente essa inteligência é válida, né? Coisa que já foi muito pregado na educação, né? Então a matemática, a língua portuguesa, ela ganhava um teor de extrema importância, não que não tenha, tá? Volto a frisar sobre isso, ela tem grande importância, mas como se fossem as únicas responsáveis pela elaboração da inteligência humana. Então nós temos inteligência para as artes, inteligência para a música, inteligência para a geografia, para a ideia de compreensão do espaço, do tempo. Então tudo isso é muito importante. E dar a esse aluno não somente voz, vez, né, e proporcionar que professores estejam com ele na tutoria, no projeto de vida e na escolha das disciplinas, um desenvolvimento maior do que seria aquele desenvolvimento que aconteceria com todas as aulas iguais para todo mundo. Então, o cara que é bom em matemática, ele vai poder ter aulas a mais de matemática, e isso fazer com que suba, né, o nível dessas aulas, e que ele chegue muito mais preparado para tudo que ele queira fazer com a matemática, com a sua inteligência, né? A mesma história para histórias humanas, né? A mesma coisa. A parte da história, da geografia, o jornalismo investigativo. Então tudo isso é uma forma de aguçar e falar, olha, você tem ferramentas e nós estamos aqui para fazer com que você de fato se torne feliz, realizado, e que você consiga sair do ensino médio não somente com os conhecimentos básicos, de uma forma igual, uma igualdade entre todas as áreas, mas você vai viver da matemática, você vai ser um engenheiro, então é legal que você tenha mais aulas de matemática, né? Você vai fazer medicina, ou a bioquímica, biologia, química, serão matérias tratadas com matérias eletivas também ali, né? Do campo formativo,
que vão proporcionar ao aluno um desenvolvimento muito maior. E a criança acaba ganhando gosto, um gosto maior pela escola, porque é maravilhoso quando você vai para a escola e você tem acesso às disciplinas e assuntos que lhe compete, que você se identifica, né? E isso faz com que o aluno aprenda mais, porque o aprendizado só é gerado a partir da significância e do significado, utilizando a semiótica aqui, mas a significância, o significado para a educação é fundamental. Eu tenho que dar significado para aquilo que eu estou aprendendo, né? E as inteligências, as múltiplas inteligências e essa forma assertiva que o governo trouxe, que já é comum em outros países do mundo, eu acho extremamente importante. Outra coisa muito positiva que isso traz também é o fato de fazer com que os professores possam também se desafiar. Porque, por exemplo, eu como fui seu aluno, eu sei que se nós tivéssemos, como acontecia muitas vezes, quando nós acabávamos as apostilas e você falava, olha, isso aqui é para o vestibular, isso aqui é para a sua vida. Né, foi onde eu me encantei pelas humanas, que de fato eu aprendi mais do que para o vestibular. Então, assim, isso faz com que o professor também tenha liberdade de colocar todo o conhecimento que ele construiu ao longo dos anos de formação, pós-graduação, tempo de aula, tempo de serviço, leituras, tanta coisa que o professor pode colocar, porque ele sabe que vai ter uma correspondência daqueles que estão recebendo, que estão produzindo conhecimento junto com ele, né? Aí você vai dar uma aula sobre patrimônio histórico, aí você chega a respeito do nosso patrimônio histórico sertanezino, as crianças assim, sedentas por essa informação, e você começa a contar, e você começa a ensinar, e você começa a compartilhar, a gerar conhecimento com eles, você vai entrar em estado de êxtase e os alunos também, eles vão ficar maravilhados, né? Aí você pega um grupo de alunos que não gosta desse assunto, evidentemente eles não estarão nessa aula, porque eles estarão vendo aquilo que vai de acordo com a sua aptidão e com a sua inteligência, né? E isso também é muito bacana. Outro fundamental também que a BNCC tem batido muito é sobre educação socioemocional. Então nós estamos assim, peço perdão a vocês, nós estamos em períodos em que nós percebemos que a ansiedade tem aumentado. Hoje o Brasil é o 4º país mais ansioso do mundo, né? Então nós percebemos que a ansiedade, o estresse, a depressão, ela tem vindo, né? Está chegando cada vez com mais força. Não é uma realidade só brasileira, ela é mundial. Só que nós, como brasileiros, precisamos buscar formas de como solucionar isso, porque a ansiedade, a depressão, ela tem o seu caráter biológico, ela pode sim trazer fenômenos históricos traumáticos que pode gerar cada vez mais o aguçamento desse gene, ou até mesmo a criança criar um trauma em cima disso e gerar problemas psicológicos, né? Então, trazer uma educação socioemocional é fundamental, que vão aí com as escolas da inteligência e fazer com que o aluno perceba e se perceba como um ser atuante, que tem voz, que tem vez, porém, que ele participa de um círculo social, que ele participa de uma sociedade. Então, o fato de a liberdade, que muitas pessoas acreditam que é fazer o que eu quero, não, a liberdade é exatamente você saber que até ali não é conveniente, porque eu vou agredir outra pessoa, ou então eu vou atingir um espaço que é de outra pessoa. Isso que é liberdade, né? É o fato de você saber que você pode fazer, mas você tem consciência de que não lhe compete. Porque você tem, além da liberdade, você tem maturidade, você tem conhecimento e ética e moral. Então isso é muito importante, né? Então são pontos muito relevantes que a gente tem que enaltecer, né? Onde fica a crítica? Eu estou falando isso como um professor, como um educador, estou falando isso como uma pessoa que, como cidadão, uma pessoa que está na área da educação já tem um bom tempo. Não quero falar tanto tempo assim, porque eu sei que eu tenho um botox natural aqui que chama-se gordura, que parece que eu tenho meus 20 aninhos, mas não, eu tenho muito mais que isso. Desculpa, Edith, você foi meu professor, então você tem, você tem mais. Não tem problema, eu sou velhíssimo, eu gosto de ser velho. Eu leciono desde os meus
17 anos nos cursinhos, né, populares da Unesp e tal, mas fui entrar na escola tradicional em 2007, então são 13 anos ali trabalhando. Eu vejo que pela realidade brasileira, infelizmente, essa proposta ela é uma utopia. Pela infraestrutura, né? Então muitas escolas não têm infraestrutura básica, rede pública, para não oferecer para os alunos até mesmo, né, em casos pelo Brasil. Não estou falando estritamente sobre Sertãozinho, até mesmo porque Sertãozinho tem uma infraestrutura muito bacana para muitos pontos, tem muita coisa a ser melhorada no estado, mas vai ser difícil conseguir contemplar isso e, de fato, promover para o aluno esse novo ensino médio com realidade. Então isso vai gerar um processo de frustração muito grande. E a frustração é um dos sentimentos extremamente complicados de se lidar, porque é onde você mostra para o aluno que existe uma falsa oportunidade, ele pode estar sedento pela notícia, porém não é oportunizado. E eu não culpo os professores ou a direção neste momento, eu culpo por um processo histórico de desmonte da educação pública, né? Diferentemente de escolas particulares, mesmo que eu faça um sobreaviso de que muitas escolas particulares também não teriam a infraestrutura que, por exemplo, que o Quarup tem, né? Então, o corpo docente que o Quarup tem, o material que o Quarup tem, que oferece. Os alunos que nós temos. Os alunos que nós temos, os pais parceiros que nós temos. Então, assim, é muito complicado. E eu tenho muito medo de como isso, de fato, possa fazer com que a educação brasileira, a educação pública básica brasileira, para o ensino médio, que são os anos finais da formação do aluno, seja, de fato, mais um momento de frustração, ou melhor, aguce mais ainda essa frustração e gere cada vez mais a evasão escolar, porque ele vai falar, tá, eu tenho aula disso, mas eu não tenho um laboratório, me falaram que eu ia ter aula disso, mas eu não tenho um professor da área, porque nós sabemos que existe assim um desfalque gigantesco na rede pública de profissionais, tem profissionais bacharéis, né, dando aula de tudo quanto é coisa, eles não são professores, não foram formados na área. Não estou desmerecendo a capacidade dessas pessoas, mas eu estou dizendo sobre a questão de como, para quem é formado nas licenciaturas, que nós somos introduzidos a tudo isso, então a gente tem, na verdade, uma formação específica para, né? É a mesma coisa que eu falar, eu sou um professor, eu vou lá mexer num torno. Eu não sei mexer num torno, né? Mesmo que me dê informações básicas, eu não vou fazer um serviço bem feito, né? Então me preocupa bastante. Então a gente pode ter aí anos de evasão escolar aumentando, que foi uma coisa que foi uma luta muito grande de muitos estados para diminuir a evasão escolar. Essa evasão virá, porque as crianças já não veem muito sentido por conta do desmonte. Agora com novas promessas que não serão cumpridas. Espero que se resolva, mas é meio utópico, né? Vai ser bastante difícil, mas eu agradeço muitíssimo ao professor Eric. Estamos na Mata do Leão, uma noite maravilhosa, caiu uma chuva muito gostosa, né? O Jota tá falando aqui da câmera que tá bonita, acho que é capaz até de eu ficar assim, pelo menos simpático, né? Então a gente quer agradecer ao Eric, a essa noite maravilhosa, essa comida perfeita, e desejar a você um bom ano novo e que você se preocupe, como vem se preocupando, com o seu filho, e o Quarup está de portas abertas para sanar essas suas dúvidas. Obrigado, um brinde. Eu quero entrar nessa. E agora vem aqui o Jota para o brinde. Fazer um brinde aí ao meu amigo Bode. Ao Bode. Que esteve com a gente sempre. Bode, um abraço para você.